Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes Tarde do Que Nunca, esse podcast criado por este que está ao meu lado, Real Rafa Silva, para falar com empreendedores, com gestores, com líderes, com pessoas que inspiram outras a empreender ou a seguir uma linha profissional, enfim, pessoas que já têm uma história, né, para contar, às vezes até bem curta, né, Rafael, como a anterior, mas foi muito bacana, eu lembro a última entrevista que a gente fez, mas às vezes umas histórias mais longas. A de hoje eu acho que é uma historinha bem longa, tem uma trajetória longa aqui na cidade, apesar de não ser daqui. Logo, bom, você já deve saber quem é, né? Você entrou aqui agora porque já viu o nome da figura, com certeza, no título desse arquivo, né? Mas enfim, antes de apresentar o nosso convidado devidamente, eu quero que você se inscreva no canal Antes Tarde do Que Nunca aí do YouTube, aproveita para acionar a sineta para saber quando as entrevistas são publicadas e já dá um like nesse vídeo, já compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode aproveitar todo esse conteúdo que a gente faz. Siga também Antes Tarde do Que Nunca no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast, em qualquer plataforma de podcast. Você pode encontrar lá também o Antes Tarde do Que Nunca para ouvir quando e onde bem entender as mais de 290 entrevistas que já foram feitas nesse espaço. Que loucura, né? Eu fico de cara, 200... É bastante horas. É muita gente, é muita história para contar, né? Caramba, legal. Que loucura. Tá sendo legal essa jornada. Quer falar dos patrocinadores? Claro, obrigado à ProWay, a primeira, né, que lá bem no comecinho, quando tudo isso aqui era mato ainda, apoiou todo esse projeto. Se não fosse eles, talvez a gente não estaria aqui ainda. Então, para você que está buscando uma carreira, ou melhorar na carreira, ou simplesmente conhecer novas formas de fazer aquilo que você está fazendo, busca a ProWay, para mim, uma das melhores escolas em tecnologia, principalmente aí do planeta. Esses caras formaram mais de 7 mil desenvolvedores. Então, se está pensando em qualquer coisa que você queira com relação ao seu propósito, conversa com a ProWay, que certamente eles vão te ajudar ainda mais naquilo que você está buscando. E se a tua empresa precisa contratar muita gente e precisa contratar de forma rápida e bem qualificada, a ProWay também pode ser essa casa. Eles vão lá e desenvolvem um projeto para, tentam entender basicamente a cultura do seu negócio, aquilo que você precisa para aplicar dentro dos jovens, e faz uma turma que vai diretamente conectada ao seu negócio. Então, de uma forma ou de outra, a ProWay sempre vai ser o lugar que vocês vão precisar dentro da sua jornada. Mesmo agora que vocês estão indo para trabalhar em algum lugar, depois quando vocês se formarem, empreenderem e trazerem outras pessoas para dentro da sua empresa. A ProWay certamente vai ser a empresa que você tem que estar lado a lado do seu negócio. E está pensando em desenvolver qualquer coisa com relação à tecnologia, a Premier Soft também é a segunda, por 2 vezes, né, uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, e desenvolve absolutamente quase tudo que você imaginar com relação à tecnologia. Imagina agora com inteligência artificial, você precisa aplicar no seu negócio, criar uma rotina nova, automatizar muita coisa dentro do seu negócio. Realmente a Premier Soft é uma das melhores empresas para poder você estar dentro do seu negócio e desenvolver tudo aquilo que você imagina de uma forma ainda melhor do que você esperava. Então, pensou em tecnologia, vai falar com a Premier Soft, que certamente esses caras são imensamente qualificados. Tem uma sede em Blumenau e outra em Santa Mônica, também na Califórnia. Para você que é desenvolvedor e está pensando em internacionalizar o seu serviço, talvez a Premier é a sua casa ou será a sua casa para o futuro. E você que está pensando em comprar, né, algum tipo de veículo para o seu negócio ou para você mesmo, ou também vender, fala com a Isidoro Automóveis, a 8ª maior loja do Brasil. No ano que vem, quase 40 anos aí com o Ano que vem completa 40, né? Ano que vem, 40 anos. É uma das mais antigas e maiores empresas do Brasil e é de Blumenau. Nasceu em Blumenau, aqui lá no Garcia, na 7 de setembro, depois pro Garcia. É mesmo? É verdade. Não sabia. Onde é o shopping Center Neumarkt. Sim. Eu lembro daquela garagem ali. Depois foi pro Garcia. Tinha uma lanchonete ali também junto. Tinha o Dragão Lanches. Era o Dragão? Feio. Cara, foi ali do lado. Exatamente. É isso aí. Então pensou em trocar ou vender? Isidoro.com.br, vai lá no chat, eles em até 1 minuto e meio, eles te respondem durante o horário comercial, ou tanto pelo chat quanto pelo WhatsApp, são rápidos, então você pode de alguma forma conversar antes mesmo de se deslocar, né? Mas mesmo assim, quem está em Jaraguá, Itajaí e Navegantes, também tem loja aí pertinho de vocês. E para quem é de Blumenau, não quer ir na BR-470, a gente sabe que é um luxo ir até lá, né? Chato pra caramba. Tem uma loja na rua 7 de setembro, para quem é de fora do estado. É uma rua bem central aqui de Blumenau.
E para quem está precisando gerar conteúdo e não quer fazer isso de forma amadora, a marca não permite, né, fazer isso de forma ruim, a gente agora consegue fazer a alocação de todo o estúdio da forma que você quiser. Com mesa, sem mesa, TV, sem TV, do formato que você precisa para comunicar do jeito que a sua marca tem a necessidade. E não somente com equipamentos, também tem os soft skills aí, a galera também aqui por trás, que vai fazer tanto o orçamento e que vai cuidar de todo o material para vocês, até a postagem, tudo que vocês imaginarem, a gente consegue desenvolver e entregar através do podcast aqui, o Estúdio ATDQN. Vai no @podcast ATDQN, fala com a Shana ou também com a Lara, que elas vão orçar e ver, né, aquilo que cabe dentro possibilidades, do seu budget. Finalizamos, cara, com quem que a gente tá falando aqui? Mendonça. Eu não sabia que era Mendonça. Mendocino. A gente vai falar em espanhol hoje aqui. Uma vez lá, cara, lindo lá. Uma vez só? Uma vez só. Ah, tá vendo? Tem que passar de novo. Xana, Hoje o papo é com José Miguel Stelrich. Eu não sabia do José, fiquei impressionado agora. Mas enfim, o homem por trás das... Como é que diz? Das tesouras de Blumenau, vamos dizer assim, né? O cara que cuida da beleza de muita gente aí. Por trás das belezas. Exatamente, não tenha dúvida. Tudo bem, Miguel? Obrigado pela tua participação. Olá, obrigado pelo convite para fazer alguma das coisas que eu mais gosto, que é falar. É bom, né? Trocar, conversar, jogar papo fora. Faltou uma cerveja aqui, né? Ainda mais que a gente tá em época de outubro. Agora é liberado. Agora pode. A gente pode beber Rafael. o dia inteiro. Vindo de alemão, né? Não precisa exagerar também, né? Não precisa exagerar. Miguel, me conta, tu és argentino, já falamos aqui, tu és de Mendoza, terra do vinho, né? Isso. Então, nasci em Mendoza há 53 anos. É uma cidade que, hoje em dia, é uma cidade bastante bonita, bastante para cima. E com visibilidade, enquanto economicamente falando, dentro de um país que existem problemas econômicos, mas Mendoza tem uma economia quase independente, então é uma cidade que você não nota aquilo. Então eu nasci lá há mais de 50 anos e há 30 anos vai fazer em janeiro, eu moro aqui nessa cidade maravilhosa que eu escolhi como minha casa. 30 anos já. Em Blumenau, tu veio direto de Mendoza para Blumenau? Eu vim de Buenos Aires, não de Mendoza, eu morava em Buenos Aires. E aí eu trabalhava com um brasileiro, que ele era mineiro, mas ele tinha trabalhado aqui em Blumenau. Entendi. E aí, em uma conversa eu falei, eu gostaria de morar, mas aquelas conversas que disse, eu gostaria de lugar nenhum. De morar. Só papo, né? Aquela coisa. Eu tenho uma amiga que tem um salão em Blumenau, cara, que se eu fizer a conexão, ela vai adorar. Daí eu falei, fala e tal. Essas coisas que a gente vai falando, fala assim e tal. E começou a rolar e... Em 4 meses eu estava morando em Blumenau. Caramba! Deixa eu voltar um pouquinho na tua história, rapidinho só, porque a gente já tá em Blumenau, eu quero saber um pouquinho mais. Cara, 50 anos atrás, Mendonça era uma área rural, né? Não, Mendoza sempre foi uma cidade... Dentro de tudo, obviamente que o rural sempre foi muito forte, porque é um estado que tanto a ganaderia como a parte de agricultura sempre foram muito fortes. Né? Isso foi o sustento... E já era uma cidade grande naquela época, com os parâmetros de cidade pequena, porque são uma das coisas que Mendoza eu acho que ainda não perdeu, os parâmetros de cidade pequena. E aí eu estava lá... O que te fez ir para Buenos Aires daí? A tua profissão começou lá? Minha profissão começa em Mendoza. Aos 14 anos... Assim? Não, aos 14 anos eu estava com um grupo de amigos que eles decidiram fazer um curso de cabeleireiro. Eu falei, bora, vamos fazer. Só que, claro, 14 anos eu tinha escola, não podia faltar a escola, porque era uma coisa que minha família cobrava bastante. Então, assim, foi uma história que meu pai não quis, minha mãe, como meus pais acabavam de separar, então tudo que o pai dizia que não, a mãe falava que sim. Então ela deu ok, e aí lá fui fazer o curso. Moral da história, nenhum dos meus amigos é cabeleireiro, só eu fiquei. E foi na onda dos amigos? Há 40 anos fazendo a mesma coisa. Com muita paixão, construindo uma história que ela vem através de sonhos e vontades. Mas, Miguel, deixa eu entender, porque assim, se não fossem teus amigos, tu não seria cabeleireiro hoje, talvez? Cara, sabes que assim, depois eu fui lá pensar, eu não brincava disso, eu acho que eu brinquei um par de vezes com algumas primas. Sim, sei lá, de arrumar elas.
Mas eu não era uma coisa que eu brincava quando... É que, na realidade, quando eu era criança, eu brincava de morar sozinho e de eu ir embora. Então, foram coisas que eu acabei realizando depois, né? Mas, e assim, eu sempre fui super criativo, até para brincadeira. Sim. Eu adorava brincar com amigos, a gente tem uma turma de bicicleta muito grande, mas como existia muito a história da siesta, eu sempre fui uma pessoa que odiei dormir siesta. Então, na siesta eu brincava sozinho. Entendi. Então, aí eu criava certas histórias e tal. Mas minhas brincadeiras eram basicamente A isso. siesta, para quem não sabe, é aquele sono da tarde, né? Que é lá em Mendoza é longo. É longo? Normalmente, Até que horas? em qualquer lugar, é 15 minutos. Lá é 1h30. É longo, assim. Ou seja, almoço o comércio fecha meio-dia e só abre às 4h30 da tarde. 4h30? Então, Continua assim? Continua assim até hoje. Assim, tem alguns lugares que assim, se modernizaram e tal, Claro. que faz horário corrido, como eles chamam lá. Certo. Mas são poucos, né? Até hoje em dia você vai no horário do almoço e só tem bar e restaurante para comércio fechado. Exatamente. Que loucura, que loucura. E tu começa tu começa a trabalhar como cabeleireiro em Mendonça. Começo em Mendoza. Fiz um curso, né? Curso que faz em 3 meses, 2 vezes por semana, em 2, 3 horas. E aí eles te largavam a trabalhar. E aí eu consegui um trabalho, por sorte, no melhor salão de Mendoza. Só que, claro, para varrer cabelo, porque não tinha como pegar No começo, né? A responsabilidade. E aí eu fiquei ali durante um tempo até que eu achei que eu poderia começar a fazer outras coisas. E como a educação, na minha área, sempre foi uma coisa meio amadora, então eu fui procurar a educação pelo meu jeito. Não? Então eu ficava sabendo, aquele salão lá é bom eu fazer cor. Aí eu ia lá, pegava emprego lá, ficava um tempo lá, aprendia na prática dentro do salão. Depois ia para outro lugar que podia aprender outra coisa. Não existia na história de cursos. Hoje em dia, meu Deus, é muito fácil você aprender. Sim. Você pode aprender qualquer coisa no YouTube. Eu ia falar com certeza. Isso. Lá, no máximo que a gente tinha de mídia era revista. E revista da área era muito pouca. Então, existia, de vez em quando, nos cursos que as próprias marcas levavam, que foi quando despertou a vontade de ser um pouco mais artista. Foi quando eu vi um lançamento que era de um líquido permanente, anos 80, era forte, minha mãe furor, fazia permanente. Né? Era o furor, então eu fui lá ver o curso, eu vi um alemão, que eu fiquei encantado com o trabalho que ele fazia no palco, e aí botou a pulguinha de dizer, pô, isso é possível dentro da minha profissão. Só que, claro, isso veio a vir muitos anos depois. Claro. Com oportunidades, com construção. A vida é uma construção, então você tem que ir construindo aquilo que você quer. O que te levou de Mendoza para Buenos Aires, Miguel? A história de ir embora. Aquela brincadeira de ir embora. Uma coisa que eu senti, eu adoro Mendoza, é uma paixão que eu tenho, cara, quando eu vou lá e olho para a cordilheira, eu me emociono. É bonito mesmo. É algo que até minha família, uma vez, ficou me olhando, porque alguém perguntou para mim, você não estranha algo? O que você estranha de Mendoza? As montanhas, eu falei. A família falou, a gente não. Estranhar falei, não, em espanhol, só para lembrar, estranhar em espanhol é fazer falta, sentir saudades, né? Então o que ele sente saudades? Então, amo Mendoza, mas eu sempre tive necessidade do urbano, ao menos nessa época, porque depois eu vim para Blumenau. Em Blumenau. Mas menos urbano. Buenos Aires era uma referência muito forte, claro, né? Sobretudo desde criança, desde tudo, né? Era a capital, era a mega a referência, cidade, né? era a referência. Então, sempre foi meu desejo. E aí foi estudar lá ou foi fazer o quê? Não, a viver. Na realidade, eu tentei com 15 anos. Com 15 anos eu tentei ir, mas meu pai foi me buscar. Porque era... E aí eu falei, cara, quando fizer 18, vou vir. Eu falei, quando fizer 18, você faz é grande. O que quiser. E dito e feito. 18 fui lá. Foi para trabalhar, então? Fui para trabalhar e vivi 5 anos lá. Foi bom? Muito, muito. É outro lugar que quando eu vou lá tenho saudades. Sempre uma cidade. Porque é muito diferente de Mendoza, né, Miguel? Se for pensar. Sim, Buenos Aires é uma totalmente. Argentina à parte, eu acho, né? São Paulo, se pegar uma comparação, assim, é uma capital mundial. Mas o interior né? da Argentina é muito diferente de Buenos Aires. Acho que Buenos Aires a vida das pessoas ela é em torno só da tua família, que é uma referência muito grande para o argentino, a família, né? Eu acho que a descendência italiana traz isso. Sim. Então, muitas pessoas não vão embora
por causa da família. Entendi. Eu fui nesse sentido, fui um guerreiro porque eu colocava a minha vontade antes de que todos os ensinamentos que a gente trazia, Claro. né? Tens irmãos? Eu tenho uma irmã mais velha. Uma irmã mais velha. Essa ficou em Mendoza. Ficou em Mendoza, teve filhos bem nova, então eu tenho 3 sobrinhos, já tenho um sobrinho neto. E todo mundo em Mendoza. E quem saiu, meu sobrinho que saiu estudar de Mendoza, voltou. Foi morar por questões de trabalho em outro estado, mas voltou. Voltou também. É uma referência muito O grande. tio Miguel é o desgarrado mesmo. E tu pensar, ele saiu, ele em teoria ia puxar uma corrente e não aconteceu. O pessoal ficou lá. Ficou lá. E olha que para eles eu sempre fui uma referência muito forte, o fato de ter ido embora e ter feito minha vida. Mas no caso deles, eu acho que a família pesa muito mais. Pesou mais, entendi. E aí lá em Buenos Aires encontraste esse brasileiro então que tinha contatos aqui. Um mineiro. Nunca se confia no mineiro. Mineiro, ele é fofo, ele é isso, não pode, cara. Não Dessa vez deu certo na minha confiança. Em realidade, não era eu. Eu tenho um sonho sempre, desde criança, por uma questão de referência, de morar na Espanha. Certo. Por televisão, por filmes, porque para o argentino, né, digamos origem da família também no teu caso, não é? No caso da minha família também vem da Espanha e tal e tal. Mas eu era casado e meu marido, sim, ele era um fissurado por Brasil. Entendi. Ele era aquela pessoa Tem muito argentino que é apaixonado pelo Brasil. Né? Só ouvia música em português, brasileira, não é português, brasileira. E ele passava férias todos os anos. Então, quando a gente se conheceu, a primeira férias junto foi em Paraty e em Trindade. E aí eu comecei a me encantar. Sim. Mas sempre tendo a ideia de que eu queria morar na Espanha. E a vida me trouxe para aqui. E continua com esse foco de morar na Espanha um dia? Cara, a gente nunca sabe da vida, né? Não estás planejando, mas também não está descartado de maneira nenhuma. Eu não descarto nada. Claro. Eu sou aquela pessoa que, oportunidade que vem, a gente analisa, se serve, toca, e se não, deixa para lá. Esse namorado, tu vieste com o teu marido para cá já? Sim, a gente Brasil, ficou... quando vieram os dois? 3 anos juntos aqui, depois cada um decidiu fazer vida independente, continuamos sendo melhores amigos, mas ele mora na Espanha agora. Ele foi para a Espanha? Ele mora em Barcelona. Troca a coisa, eu sempre falo, ó, ademais do excelente relacionamento que a gente tem, né, como amigo, aquele amor que virou irmandade. Sim. Eu acho que a função dele era me trazer para Blumenau. Caraca, bom, mas tá lá, qualquer coisa, se precisar ir para a Espanha também já tem onde já chegar, né? Barcelona já tem WhatsApp para falar. Isso é um fato. Eu queria saber um pouquinho de como tu foi tratado no começo em Blumenau, né? Porque Blumenau é muito fria. Pelo menos é o que a gente sempre naquela escuta. época, principalmente. Eu nasci em Blumenau, então para mim Blumenau é incrível, mas para quem vem... Eu acho que deixou de ser frio. Eu acho que naquela época era um problema. Era. E tu lembra que mas, cara, eu ouvi de tantas pessoas que dizer, cara, não sei como você aguentou, não sei, de muitos argentinos que eu conhecia, tem uma grande comunidade de argentinos aqui, e nem muitos ficaram. A maioria foi embora, foi para outra cidade e tal e tal. Sim. Cara, as pessoas me trataram muito bem, cara. Legal. Muito bem. Eu acho que pela história do meu trabalho, olha que eu cheguei aqui a trabalhar num lugar onde não falava língua, não falava português. Eu aprendi a falar trabalhando. Tudo bem que existe uma semelhança, né? Assim, semelhança muito pequena, grande. Não, é muito grande. Você tem, eu sempre falo, se você tem uma boa linguagem, você conhece de sinônimos, sempre vai ter uma palavra... Vai encaixar alguma coisa que é português, sempre vai ter uma palavra que é francês, sempre vai ter um sinônimo que é italiano. São as línguas latinas que se comunicam entre si. Então, cara, foi difícil com respeito à língua, mas, cara, eu cheguei, comecei a trabalhar, eu saí à noite, as pessoas eram muito simpáticas comigo, pelo fato, eu acho que, por meu trabalho, né? Trabalhar com beleza, deixar as pessoas bonitas, eu acho que isso... ajuda, né? Ajuda. E por outra questão, que todo mundo conhecia argentino na praia. Então, e tinha afinidades. Então, talvez se eu houvesse vindo de outro país,
do Peru, da Colômbia, talvez sido de pior. repente tivesse sido diferente. Não pior, porque eu acho que também a não gente foi ruim, que faz né? o lugar, Tá entende? Eu concordo contigo. Uma vez, uma das coisas que minha mãe falou quando Pode era se criança... vitimizar e dizer que o lugar é ruim, eu não sei o que lá, mas ou tu pode mudar isso aí do teu jeito, né? Aí que veio a história. Minha mãe, uma vez eu tinha um grupo de amigos que eu adorava quando eu era criança, só que a mãe deles era um pouco racista, e eu pra Argentina sou moreno, então chamado de negrito. Não é como minha irmã que me chama de negrito, mas é uma questão de amor. Sim. Lá era pejorativo, racista e tal. E a mãe dele não gostava de mim. Então, e ela deixava questão, quando eu ia brincar, sempre fazia, e eu voltava triste para casa. E minha mãe me falou, meu filho, eu vou te dizer uma coisa que vai pro resto da vida. A gente não vai onde não gostam da gente. E eu aprendi isso e levo isso como regra para a vida. Então, eu não senti isso aqui em Blumenau, senão não estarias aqui, com certeza. Tu chegaste aqui para trabalhar onde? Com quem? La Francine, com a Sulimar Bernardes, uma pessoa que eu adoro, uma pessoa que foi muito importante na minha vida, né? Ela que me abriu a porta da casa dela e a porta do emprego aqui. E eu trabalhei com ela há 3 anos. 3 anos? 3 anos. Onde ficava La Francine, né? Fica ainda na Rua Joinville. Na Rua Joinville ali, tá. Ok, perfeito. E de lá ela... tu já foi para outro ou tu já montou o teu negócio? Naquela época eu trabalhava bastante com uma agência de modelo que se chamava FBF, que era do saudoso Valmir Veduski. Sim. Então a gente trabalhava bastante com desfile, fotografia e tal. Então eu fiquei um tempo trabalhando com moda, assim, desfile, fotografia. A gente fazia bastante desfiles em São Paulo e tal. Só que, claro, os clientes começavam a pedir e tal e tal. Caraca, o Valmir Veduski, agora que eu lembrei. Isso. Putz, falecido Valmir. Aí, no meio da história, eu fiquei uns meses morando em Ibiza, na Espanha. Caraca. Quando veio a história da separação, eu falei, essa não é minha história, eu vou fazer a minha. Mas... aí voltei. Voltou. Achou que era aquilo, mas não. E aí os clientes começaram a pedir, comecei a trabalhar na minha casa, na sala da minha casa. Só que chegou um momento que não tinha mais como. Não deu mais, e aí foi quando no mesmo prédio lá da 15 da Bayer começou La Peluqueria, se chamava naquela época. Isso foi ano 1999. 99 começou lá a peluqueria. Junho de 99. No prédio da Bayer, né? 15? No prédio da Bayer. Eu lembrava que era ali perto da catedral, mas não lembrava. Era no mesmo prédio, porque eu morava no último andar desse prédio. Entendi. Então eu tava em casa, desci do elevador. Uma coisa que eu aprendi naquela época e nunca mais parei. Eu moro sempre no lugar que eu trabalho. E sempre foi assim, né? Sempre mesmo. Assim. É verdade. E não é ruim isso? Nunca. Assim, várias pessoas e assim até eu poder. Eu entendo quando as pessoas me perguntam, mas comigo nunca aconteceu porque eu sempre coloquei barreira, tu travou o limite esse é meu espaço, meu privado, e essa é minha área comercial. Nunca me misturei, não me misturo. Porque o que acontece geralmente é o contrário, né? A galera começa a misturar e as pessoas começam a entrar dentro daquilo que é teu privado. E tu não consegue mais fechar essa porta. No meu caso, não aconteceu. Pelo menos tu não perde tempo, né? Cara, eu levo 17 segundos para chegar a trabalhar. Que coisa melhor não tá atrasado vida. nunca, né? Às vezes atrasa. Dependendo de como foi o dia anterior, né? Ô Miguel, teu trabalho é super peculiar, né? Porque como tu disseste antes, tu trabalhas deixando as pessoas mais bonitas, né? Esse é o objetivo. As pessoas querem se ver melhor, querem se valorizar, vamos dizer assim, né? Cada vez mais, né? Cada vez mais. E então parece ser algo muito fácil, né? Porque, caramba, quem é que vai sair triste de lá? Mas tem uma responsabilidade, né? Mas tem uma responsabilidade mas muito grande. Acontece, em realidade, e que acontece quando a pessoa sai triste, normalmente é porque existe um erro na comunicação. Porque o serviço eu sei fazer, faço isso há 40 anos, então eu consigo chegar num resultado, mas se eu sempre falo, e é uma coisa que eu falo sempre nos meus cursos, a gente tem que aprender a identificar qual é o desejo real da pessoa. Porque quando uma pessoa, você às vezes pergunta, o primeiro que vem o desejo do marido, dos filhos, da melhor amiga, de um monte de coisas, até você conseguir chegar no desejo real da pessoa. Aí eu normalmente começo por o que você não quer. Porque aí claro, a pessoa nunca mente. Ela sabe exatamente o que ela não quer. E daí a gente começa a descartar algumas coisas para eu chegar à realidade e saber se aquilo que ela me falou é verdade. Entendi. Então...
é fácil deixar as pessoas bonitas se você tem uma boa comunicação. Senão, às vezes, já aconteceu, né? A gente não conseguir o objetivo, né? Exatamente, Mas é muito legal, porque eu sempre falo, obviamente, que todos nós precisamos do dinheiro. O mundo é movido a isso. Mas, para mim, sempre o melhor pagamento foi o sorriso do cliente. Quando você sabe... E não é perguntar, ficou bom? Não, você já vê na hora... Não precisa perguntar, sorriso, né? Não precisa perguntar. Então, putz, isso é fantástico. Em que ano que tu fez a mudança? Que tu sai da Baia e vai para casa? Eu ainda passei pelo Bom Retiro. Bom Retiro? Sim. Na rua onde hoje está o Renal Vida? Atrás do Renal Vida, eu teve 7 anos lá atrás. 7 anos lá? 7 anos numa casa que tinha um parque maravilhoso. Verdade. Agora não existe mais, tem um prédio. Mas tinha 4.000 metros de parque e era assim, colado com a reserva ecológica da Hering. Então, além da particularidade que eu tinha galinhas, eu adoro galinhas, eu tinha meus gatos, até marreco já teve, mas... Aí apareciam as cutias, de certo, que vinham do mato. Saracura, cachorro do mato, gato do mato, porco-espinho, serpentes de todos os tipos. Então era tipo uma fazenda. Eu adorava muito aquele lugar. E eu esteve lá por 7 anos. E teve que sair porque venderam para a construtora, foi isso? Exatamente. Tá. Exatamente. E aí, é nisso que eu precisei sair, eu liguei para o Sávio da Tal Arquitetura, que a Tal fez todos os meus salões. Verdade. E aí eu falei, cara, preciso de uma casa. Aí ele falou, a casa da minha avó tá para alugar. Eu falei, fechou. E é a casa, né? E é a casa. E eu sem ver esse nada, mas ele falou, tu não quer ver? Eu falei, eu quero ver, mas... Porque, tá dizendo aliás disso, quando ele começou a fazer o primeiro salão lá na 15... Ele começou a falar, a casa da minha avó seria fantástica para fazer um salão. E eu disse, e tua avó? Ela mora lá. A avó dele tá lá, exatamente. Não. E ele sempre repetia, cada vez que a gente ia fazer um projeto. E aí, quando deu, pareceu óbvio que era a escolha certa. E assim, essa casa era, como eu sempre falo, essa casa era para mim, porque eu sou o primeiro locatário. Verdade. Então, eu conheci a casa quando estava montada como a casa de Dona Vitória. E bom, a gente fez todo o processo de restauração. E ela ficou mais bonita ainda, né? Porque foi tirar aquele carpê pois né? e revelar aquele piso sensacional. Pisos e todas, a gente destacou muito, né? Que a casa da Dona Vitória tinha muitas coisas. Meu Deus, eu nunca vi tantas esculturas, vi tanta arte numa casa. Cheia de esculturas do Emílio Thalmann, que eles eram muito amigos, verdade. Né? Então... e assim era a casa de vó, né? Era muito clássica casa de avó, exatamente. Para quem não no centro. E para quem não sabe o que a gente está falando, é de uma casa que tem ali na rua Getúlio Vargas, onde pelo que iria hoje, mas nem todo mundo talvez saiba onde é que fica, que é logo no começo da Getúlio Vargas à direita, né? Que era a casa do Willy Sievert, que era a casa do comerciante Willy Sievert, do cineasta, do fotógrafo, enfim, do cara que documentou boa parte da história dessa cidade, né? Então, para quem passar agora pela Getúlio Vargas, dá uma olhadinha, porque ela tá um pouco para dentro, assim, né? Tá meio escondidinha. Muitas pessoas, quando eu tô saindo, até perguntam, o que tem? Tem uma placa, mas a placa, ela... É discreta, né? Ela se camufla no meio da... Sim. Então, muitas pessoas me perguntam, moço, o que é isso que tem aqui e tal e tal. E muita gente se surpreende quando a gente fala que é um salão. Que é um salão de beleza. Eu queria, antes de voltar para a tua história, eu queria saber um pouquinho mais com relação ao negócio, né? Como é que alguém se destaca nesse negócio? O que tu acha que te fez ser quem tu é? Não precisa ser de forma simples, né? Mas pensa bem, né? Cara, tem tanta gente que abre e fecha salão, e tu teve uma consistência muito grande e tu é um cara muito desejado pelas mulheres, né? Como é que foi isso? Não só pelas mulheres. Mas principalmente. Né? Cara, assim, eu sou uma pessoa que sou muito detalhista, então eu acredito que isso me contribui com diferencial, mas é uma contribuição, eu acho que são várias coisas. Primeiro, eu sou uma pessoa que, se eu escolhi, é porque eu descobri uma paixão nisso aqui. Né? Então, isso é um do tempero maior que você coloca na receita. Você tem que ter paixão pelo que faz. Você tem que ser detalhista. E uma das coisas que eu acho muito... Você vai ter muito não na vida, muita paulada. Não deixar se abalar por isso, porque nem tudo foi tão fácil como muitas vezes... eu mostro que eu aparento que ser,
Mas eu acho que detalhe, paixão naquilo que você faz e, obviamente, um pouco de sensatez também, sobretudo quando a gente fala de negócio. Que eu sou uma pessoa que eu aprendi a gerar minha empresa, porque eu sempre tinha, no começo, quando eu abri, eu tinha a Paia, que era minha sócia, e que ela comandava, eu só fazia parte artística, então eu não sabia... É isso que dizer, tu és o criativo, né, Miguel? Eu sempre fui o criativo. Aí depois ela um dia falou, olha, cara, não quero mais aqui, eu quero viajar pela Índia. E aí eu recebi tudo isso na mão e aí eu falei, bom, agora vou ter que aprender a fazer. Bora fazer. Eu até ensaiei, experimentei de contratar empresas e tal, mas não. E aí eu descobri uma veia que eu não sabia que eu tinha, que é a de empresário, a de administrador. Tudo bem, hoje em dia eu tenho uma super gerente que ela é fantástica e que ela praticamente cuida de tudo, né? Mas você tem que ter a visão, você tem que colocar todas essas coisas. E uma coisa muito importante é que você não pode deixar que as duas coisas deixem afetar. Uma coisa que é o administrativo não deixa afetar o criativo, e o criativo, você tem que ser criativo até um ponto de ter o pé no chão na parte administrativa para saber o que você pode ou não pode. Claro. É que o criativo, como é que é? O propósito dele é sonhar, né? É fazer coisas grandes, né? E o essa veia tá muito grande na minha cabeça. Sempre foi, desde pequeno. Sempre fui muito criativo. E o administrativo, ele tem que segurar essa pessoa. Quando essa pessoa é uma só, dos dois casos, é mais difícil, né? Ter que equilibrar isso. E o administrativo, ele veio já de grande, né? Porque, por exemplo... eu vejo que hoje em dia, né, quando as crianças vão na escola, já ensinam administração. Na minha época, a gente tinha uma excelente educação, porque a gente sempre teve essa história. Eu sempre falo, eu fui uma das últimas gerações que teve educação boa. Mas não tinha isso. E depois porque isso era uma coisa que você fazia no secundário. O secundário foi fazer um colégio técnico, onde era eletricidade, mecânica ou petróleo. Então não tinha nada disso. E aí depois, quando eu comecei a fazer o curso, logo veio a história de dizer, não quero mais ir na escola, quero só ir no salão. E então eu não aprendi essa história de administrar, eu fui aprendendo agora. Na prática, né? Na prática. E na marra depois, quando a Paia foi, né? E eu acho que deu certo. Ô Miguel, como é que funciona um salão? Porque vamos lá, a gente vai de vez em quando no salão e tal... E percebe que o dono do espaço aluga, ou sei lá como é que faz. A gente não vê as pessoas que trabalham no salão como funcionárias do dono do salão. Por sorte, graças a Deus. Como é que funciona exatamente? Explica pra gente. Por sorte, graças a Deus, como eu falei, a gente tem uma lei que é nova no Brasil, a questão que é exemplo na América Latina, quando eu vou em algum evento na América Latina, sempre falo e as pessoas ficam olhando para a gente dizendo, meu Deus, é o sonho. A gente tem essa possibilidade de você ter uma lei que cada um tem a sua microempresa e trabalhem prestando serviços para a minha empresa, ou seja, de uma maneira de aluguel de espaço, aluguel de cadeira ou simplesmente com uma parceria de trabalho, sempre quando a pessoa precisa ter uma empresa e pagar todas as ou paga um percentual do que ela fatura, alguma coisa nesse sentido. Exatamente. Ou seja, quem trabalha contigo hoje lá não são contratados da peluqueria. Só a parte de atendimento. Tá, entendi. Atendimento e administração. Mas manicure, cabeleireiro... Tudo tem um MEI independente. E assim funciona em praticamente todos os lugares, né? Era para ser. É para ser na teoria, mas não sei como é em outros lugares. Claro, né? claro. Hoje em dia, no meu é assim. Isso tem os dois lados, né? Tem o lado que simplifica para ti como administrador, mas do outro lado essa pessoa também está a um passo de... Ela pode chegar num dia e dizer, eu não vou estar aqui na próxima semana. Tem um pouco disso também, né? Claro que tem que fazer um ambiente que mantenha... Que a gente está sujeito a isso de qualquer jeito, sendo funcionário ou sendo colaborador, como a gente chama. Quando chega um momento a pessoa sente a necessidade de ter o seu espaço e aquilo não comporta mais, já aconteceu, e eu acho super legal, porque tem uma pessoa que
que não está legal Concordo dentro contigo. de um ambiente de trabalho não é legal. É Então, horrível, com certeza. é melhor que a E pessoa... às vezes tá ali só porque tá pelo salário, né? E nesse caso a pessoa não tá ali pelo salário, Na ela tá ali porque realidade, ela gosta tá do por lugar. o que ela ganha lá, entende? Mas é como eu sempre falo, você pode ganhar e inclusive até pode ir e chegar e atingir outras pessoas que não vão no nosso espaço. Então, é bom. O salão de beleza, na realidade, é o primeiro coworking que existe, né? Se for pensar, né? Sim, funciona mais ou menos muito e isso é uma coworking. coisa que, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, tirando, eu acho que os primeiros 2 anos que eu não tinha prática nem expertise como para eu gerar uma renda boa, eu trabalhei com salário, porque na Argentina já há muito tempo isso, inclusive, eles não têm a lei como nós aqui, 100% legalizado e tal, mas esse sistema eles já trabalham há muito tempo, muito, desde que eu comecei há 40 anos atrás. Entendi. Aqui, na realidade, eles perceberam que vai ter que ser assim e vamos adaptar, então, a legislação assim, a isso. o problema aqui era que tinha muita gente na informalidade e não estava pagando impostos, então o governo pensou, estamos perdendo Vamos isso. simplificar. Vamos ajudar. Exatamente. Para que vamos todo ajudar mundo... a facilitar a coisa. E a parte, eu acho que é uma excelente, porque também dá a noção às pessoas de, por mais mínima que seja, de como é você ter sua própria empresa. Por mais que você trabalhe em outro lugar e que quando no final do dia você fecha a sua maleta e vai embora e não tem toda essa parte do administrativo lá, mas ela consegue já gerar o que ela tem MEI, que ela tem uma certa responsabilidade. Ela depende do trabalho que dela. Muito, assim, que também a responsabilidade, se eu não corro atrás, eu não faturo. Então, isso eu acho que é muito interessante. Eu queria fazer uma pergunta para ti com relação ao impacto das redes sociais. Sim. Né? Eu acho que nos últimos 20 anos aí a gente viu uma transformação e cada vez mais rápido. Como é que está sendo ou como é que foi esse impacto no teu negócio? Bom, eu sou uma pessoa que eu não sou digital, agora me transformei em digital, porque por uma questão de geração, né? Minha geração, eu sou do telefone. Escala analógica, televisão preto e branco. O que é isso? Televisão preto e branco, né? Sim. Que parava na hora da siesta. A televisão parava na hora da siesta. Só voltava. Se você era obrigado a dormir, sim ou sim. Então, cara, eu vim ter um e-mail aos 30 e poucos anos. É mesmo? Gerar um e-mail. E aí, um amigo meu falou, não, cara, toma aqui, me deu um computador de presente que não estava usando. E eu comecei a me incursionar em toda essa história digital, mas eu reconheço, é toda uma questão de esforço, porque não é natural. Eu vejo, assim, a gente está num evento com meus outros colegas, e, eles pegam o celular, eles fazem umas coisas e eu fico olhando e falo, puta, eu não tenho esse negócio, né? Eu tenho pessoas que cuidam das redes sociais, porque, obviamente, eu gero conteúdo, mas eu não tenho isso. Porque hoje em dia é uma coisa que é indispensável, cara. Você não pode... eu vejo pessoas que ficaram fora das redes sociais e elas ficaram esquecidas. E no teu ramo, com certeza, isso acontece, né? Senão, assim, pode ser de que a pessoa ela seja tão boa e está trabalhando com aquele núcleo de pessoas que sempre trabalhou. Exato. Mas não expandiu o negócio, não cresceu, não, por causa de não se aderir às redes sociais. Hoje em dia é algo que faz parte. Se você vai abrir uma empresa e não tem como foco trabalhar com redes sociais. Eu não conheço a rede social, não lembro pelo menos da rede social da peluqueria. Como é que tu trabalhas ela? Casa Peluqueria tem minha rede social e tem a da casa, né? Certo. A da casa é um pouco mais um collab de todo mundo trabalhando, que trabalha lá. E também a gente trabalha mais como para informação, marketing e tal. Já o meu é mais criativo. Entendi. Eu tenho contrato com uma marca, então eu cumpro certas coisas do contrato dentro... Tem cláusulas ali falando de rede social? Tem de quantidade de postagens, que bacana. de marcações... E tu estás falando da Vela, imagino. Estou falando da Vela, claro. Tu és embaixador da Vela. Eu sou embaixador da Vela, já fiz parte de um grupo que existia, agora não existe mais esse grupo, que se chama Global Creative Artist. Nós ajudamos a co-criar as tendências, que iam ser tendências para o próximo ano, sem simpósios que se faziam uma vez por ano em alguns lugares do mundo. E a gente, ademais de ajudar a criar tendências, a gente ajudava a criar produtos e material, e fazíamos as coleções e demais. Então, isso foi desde 2000
e 12 a 2018 que existiu esse grupo. E aí depois, mas eu já estava como embaixador Vela Brasil há um tempo. Eu trabalho como artista na Vela há 15 anos ou mais. Caraca. Entendi. Então... Eu queria saber um pouco sobre a parte da educação, né? Tu dá ou deu, ou não sei exatamente, muito treinamento, hoje, assim, né? Mas como é que foi isso? Como é que nasceu isso dentro de ti? Foi por uma questão de que a Vela pediu para mim, e a Intercoafir, que é uma associação de cabeleireiros que eu também faço parte, bastante ativamente, né? Sou presidente da América Latina e faço parte da criação artística do Brasil. A gente tinha eu já fui diretor técnico também. A direção técnica se encarregava da educação. Então, eu tinha bastante educação. Eu nunca fui uma pessoa de dizer, faz isso, porque tudo que é monótono me cansa. Nesse momento, eu tenho um curso que eu trabalho com a Vela, com esse curso que se chama, que é um curso de processo criativo. Eu ensino as pessoas a como fazer um mood board, como fazer uma coleção de cabelos, ou como no dia a dia, como você pode colocar isso em prática com uma cliente, né? Porque as pessoas, toda pessoa que senta na sua cadeira, ela já vem com um pequeno mood board feito, com 2 ou 3 fotos. Então eu ensino isso às pessoas, a parte criativa. Esse é meu curso que é carro-chefe nesse momento. Mas, assim, a gente tem bastante projeto, colaboração com outros profissionais e tal. Só que é corrido, não consigo acompanhar tudo o que eu queria fazer. Mas eu acho que é indispensável, porque a educação é o futuro de qualquer coisa. E na minha profissão, como eu já tinha falado, a educação informal está tendo cada vez mais lugares que procuram a própria Vela tem um curso de cabeleireiro que é do zero, que sempre eles se dedicaram a aperfeiçoamento, mas nunca a começar não a formar cabeleireiros. Né? Então, a partir de 2023 entrou esse curso de formação, sim. Caraca, que legal. E que eu acho que você pode fazer presencial ou online. Então, eu sempre procuro, ao menos eu, procurar informação, porque a gente nunca termina de aprender, nunca. Eu acho que nenhuma profissão você vai terminar de aprender. Então, eu sempre estou procurando coisas novas ou tirar algo velho e resgatar e refazer. Isso é o que mais acontece, vamos combinar, né, Miguel? Ou eu estou enganado? O que eu vejo essa gurizada hoje andando na rua, eu estou me vendo andando com a idade deles. Porque a moda é cíclica. A moda é cíclica de 20 em 30 anos, as coisas voltam e tal. Né? E que, claro, como são gerações novas, para eles é novo. A gente que... Para nós não tem nada de novo. Mas, o cabelo obviamente, obviamente que a gente precisa fazer uma releitura daquilo. Claro. E pegar e ver tudo o que a gente tem de ferramentas hoje em dia e de tecnologia e incorporar isso quando a gente vai fazer uma criação. Porque é muita informação. E é muita tecnologia, as coisas estão cambiando muito rápido. Hoje em dia, independentemente se é uma marca pequena ou uma marca tipo Vela, eles têm muita informação, muita tecnologia, então as coisas estão mudando muito rápido. A impressão que me dá é que muda tão rapidamente hoje que nada fica no esquecimento. Não. E tudo vale hoje. Você pode pegar a influência dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90. Você vai ver de tudo na rua hoje. Você vai ver influência de todas as décadas. Você não vê mais uma influência específica dos anos 50, do rockabilly. Não, também tem. Mas tem também pro cabelo comprido dos anos 70, tem cabelo, né, enfim. É que hoje em dia era diferente. Por exemplo, nos anos 80 era uma questão de que aquilo se usava e todo mundo usava independentemente de qualquer coisa. Era aquilo que se usava. Hoje em dia tem outras coisas que estão primeiro, né? Se você se sente à vontade com isso, se fica bem para você, se é compatível com sua vida, com seu dia a dia. Então, o fato de ser a imagem só já não é importante. É o conjunto de coisas. E hoje em dia, a individualidade é uma coisa que está
muito mais em tendência que qualquer outra coisa. A personalidade de cada um, né? Ou seja... E a influência, né? Vamos lá, há 10 ou 15 anos atrás, a influência era uma revista. Hoje a influência é a rede social. Sim. E na rede social tem vários micro-influenciadores. Então aquela vários pessoa ali dentro, que são, hoje em dia, os que dão mais resultados. Então o que os tu nichos, falou né? faz total Os micro-influenciadores dão exato. muito mais resultado que um influenciador que tem Nacional, por exemplo. Tem gente um que milhão de seguidores. Gigante, e ninguém conhece. Sim, E tem muita gente, é louco isso, mas muita gente conhece, mas pouca gente. Mas, por exemplo, eu tenho trabalhado com influenciadoras que tem mais de 1 milhão de seguidoras. E a gente fazia um trabalho, tal, que era em parceria com a Vela, tal. E... Resultado mínimo. Eu ganhava 2, 3, 5 seguidores. E aí, deu 1 milhão. Tá louco. E aí, você trabalha com uma micro-influenciadora pequena de 5 ou com uma influenciadora local e, meu Deus, você tem resultados. O resultado é muito melhor em relação a isso. Assim, muitas vezes, não em quantidade de seguidores, mas você escuta as pessoas que dizem, eu vi isso, eu vi aquilo. A tal ponto que você, me surpreende que tenha tanta abrangência, algo tão pequeno. O Miguel... Vai. Eu tenho que fazer só uma última pergunta, porque assim, existia uma... Como é que eu posso dizer? Preconceito, talvez? Vamos lá. De que cabeleireiro, o salão de belezas era um lugar de fofoca. Né? Não tinha isso? Pois é, não no meu. Pois é, mas é isso que eu digo. É outra coisa que mudou, eu acho. Mas isso é um estigma antigo. Por quê? Porque hoje em dia todo mundo está no celular. Não tá... A fofoca tá ali na rede social hoje. Não tá se comunicando com... Entendi. Tu percebes isso dentro do salão? As pessoas se comunicam menos? Sim, eu percebo. Eu sou um grande observador do salão. Às vezes passo, cumprimento as pessoas, mas eu passo mais para dar uma olhada, para ver o que tá... Para entender muitas coisas. A gente precisa... se você quer crescer como ser humano, você tem que se olhar para dentro. Se você quer crescer como empresa, você tem que olhar dentro da sua empresa. Claro. Então eu preciso passar para ver o que está acontecendo, para ver o que pode ser melhorado. E assim, aconteceu quando foi o primeiro ano que eu abri o salão, lá na 15. Estava acontecendo, eu trabalhando, eram 4 cadeiras naquele salão. Eu estava atendendo como pessoas, tem 2 pessoas esperando e tal. Uma fez na outra um comentário e existiu uma terceira pessoa que ouviu esse comentário. E aí foi e falou para a pessoa. Lá no Miguel eu ouvi tal coisa. E eu nem sabia de que se tratava. Aí a pessoa me ligou cobrando. Como se a culpa fosse dele também. Mas foi ótimo, porque aí eu entendi de que, em realidade, é assim, toda uma questão de orientação. Toda pessoa que chegou na casa depois foi orientada a você não estende uma história. Se a pessoa vem te contar, você desconversa, não você estimula, oferece um café, você... Porque... É isso que eu digo, tem técnica para fazer isso. Tem, né? Não claro, é simplesmente chegar para a pessoa e falar assim. Você não pode ser grosseiro. Exato. Tá? Mas, assim, até na brincadeira. Na brincadeira você pode. Várias pessoas dizem, eu vou te contar um negócio, mas não pode contar. Olha, não conta porque sou super fofoqueiro. Já vou sair contando para todo mundo. Então aí você já evita essa história. Sim. Eu acredito que isso era em salões mais pequenos, de bairro, onde as pessoas. Cidades também pequenas, né? Se conhecem e tal. Cidades grandes isso não existe. E agora, hoje em dia, com a tecnologia, as pessoas passam a fofoca pelo WhatsApp. Acho que sim. Acho que fofoca sim. tá mais rápida. E uma última pergunta, rapidinho. Eu sei que até um determinado tempo, provavelmente tu tinhas uma carteira de clientes muito estática até. Tô aqui supondo, Sim. Tá, Miguel? Me corrige. Queria saber se nos últimos anos tu percebeu também uma mudança grande de gente nova procurando, porque assim, eu percebo que a cidade tem mudado muito nos últimos 15 anos, vai. Muita gente vindo de fora, muito ar novo respirando aqui na cidade, que tá acabando um pouco com aqueles clãs, com aquelas panelinhas que a gente tanto costumava ver aqui na cidade, assim. Queria saber se no salão isso acontece também. Claro, sim, obviamente, a cidade ela vai mudando, tá na mudança constante. As pessoas elas mudam, os grupos sociais elas vão mudando. Então, obviamente, a gente já passou por vários e foi uma coisa até que eu não queria ficar
com o estigma de é um salão de só alta sociedade, porque não é. E também porque, eu quero que meu trabalho seja acessível para quem possa pagar ou quem valoriza o trabalho. Quem valoriza o trabalho, porque a história de ser, todo mundo diz, mas lá é muito caro. Nem é. Porque tem lugares mais caros aqui. Sim. E a parte porque não se trata do valor. O valor é relativo. Claro. Você pode pagar ou não pode pagar. É o bem mas que o valor de meu trabalho, eu acho que não tem nada a ver com o valor econômico. É o bem que vai fazer para a pessoa, não tem dúvida. Mas assim, o fato de eu ter outras pessoas, eu quis em um momento mudar isso e a gente começou a fazer umas festas no jardim da casa para dar ênfase em um público que eu não tinha, que era o público alternativo novo. E isso, depois que eu trouxe esse público, tudo começou a mudar dentro da casa. Eu tenho todo tipo de público, é uma coisa que eu adoro. Tenho minhas clientes, eu tenho clientes desde quando estava no La Francine, há 29 anos atrás, e eu gosto muito disso, eu gosto muito de gente nova. Eu gosto quando vem uma pessoa nova porque essa pessoa nova também traz propostas novas. E isso para mim é super interessante, porque isso me renova, provoca, né? Me renova. Agora eu vou ter que fazer mais uma pergunta só. As festas no jardim têm a ver mais com marketing do que qualquer coisa, ou também era um desejo do Miguel de juntar o pessoal em casa? Também, isso era também das conversas com o Sábio, né? Sábio sempre foi o desejo dele poder fazer festas na casa da avó, e com os avós com certeza ele não podia, apesar de que sempre foi uma casa que aconteciam festas sempre, o histórico da casa, e foi isso outra das coisas que a gente quis trazer. Ele falava sempre, meu avô adorava fazer festas. Então, um dia eu estava no jardim, que eu sou apaixonado por aquele jardim, sentado à noite no jardim, e eu falei, putz, que pena, porque esse espaço não é usado. Não é bem aproveitado. E aí eu falei, cara, bora usar isso, vamos fazer umas festas. Aí veio a ideia de trazer um público novo, e aí a gente fez uma parceria com a Factory, quem era eles que tinham esse público que eu queria. E aí fizemos, deu super certo, já está na, sei lá, mais de 10 edições. De vez em quando a gente pega e faz mais uma ali. Maravilha. Eu tenho 4 perguntas para te fazer. Qual foi a maior dificuldade, Miguel, ou uma péssima escolha? Cara, a maior dificuldade no meu trabalho, eu acho, você entender quando que você precisa mudar. Porque isso é uma coisa que, se você não muda as pessoas, muda você. Então, eu acho que quando você entende isso, de entender a ação, aí existe uma dificuldade, porque todos nós somos muito acomodados. Assim, é uma história do ser humano, né? Eu acho que a gente foi modelado para... você é mais modelado para ser acomodado que para você ir atrás das coisas. Então, isso foi uma dificuldade bastante grande, mas eu acho que eu consegui lidar bastante bem com isso aí. Ou seja, apesar de criativo, a gente pode se acomodar na criatividade também, né? Na vida a gente se acomoda, entende? Assim, como eu sempre falo, se for socialmente, eu sou um acomodado de sofá, porque ninguém me tira de casa do meu sofá. Para mim Tenho essa dificuldade. É o melhor lugar, né? A gente vai criando esse ambiente propiciamente para a gente fazer isso. Né? E eu acho que a gente também está o tempo todo fora, falando com muita gente, conversando com muita gente. A gente tem uma bateria social também, né? Que ela vai descarregando. Então, o sofá é o lugar que te carrega. Minha parte social é o meu trabalho. Então, quando eu termino de trabalhar, muitas vezes eu não quero falar, eu não quero ver pessoas. Final de semana, se eu não estou viajando num evento... várias vezes amigos me falaram, vamos fazer um churrasco esse final de semana. Eu falei, cara, não. Esse final de semana eu estou em casa, né? Eu vou ficar em casa. A gente faz na tua casa. Não vem que eu não vou abrir a porta. Sabe isso? Não vem que eu não vou abrir a porta. Eu gosto muito disso. Teve muita gente, né, que passou pela tua vida, de certa forma, ou te inspirou, ou ainda te inspira. Quem são ou quem é? Bom, tem várias áreas, né? Hoje em dia, na minha profissão, tem um grande amigo que se chama Maurício Pina, que além de cabeleireiro, carnavalesco, e a gente muito amigos, assim, viajamos juntos em eventos e tal. Ele é uma pessoa que me inspirou muito. Me inspirou muito no sentido de
da profissão e como pessoa criativa. É do Brasil ele? Ele é do Brasil, ele é de São Paulo. Ele foi ele é diretor da rede Jacques Janini, a maior rede de salões, que é de uma pessoa que eu adoro muito, que é a Dona Janini, uma pessoa que também me inspira como empresária, 80 e poucos anos, e ela tem uma rede de 50 salões no Brasil e alguns nos Estados Unidos. Então são pessoas que me inspiram muito, que me inspiraram e que continuam me inspirando, né? Bom, meu pai e minha mãe também são pessoas. Meu pai é nesse sentido de ser uma pessoa que ele veio muito de baixo e ele me ensinou que na vida a gente faz as coisas que a gente quer e a gente se dá bem. Depois dos 18. Depois dos 18, obviamente. E minha mãe também, nesse sentido, porque minha mãe foi uma mulher que... dessas mulheres do lar que quando se separou aos 40 anos teve que sair trabalhar e saiu trabalhar e até hoje foi uma guerreira que não se importava com nada. E teu pai trabalhava em que setor? Meu pai tinha um açougue. Em realidade é assim que é a história da minha vida, né? Nosso conflito como pai e filho, eu achei que era por uma questão da minha opção de vida e nunca foi isso, foi porque ele projetou uma rede de açougues e queria o filho lá ajudando a expandir que ele comandasse e eu assim não sonhou. Eu só não sou vegetariano porque eu gosto muito de carne, mas matar bicho é algo que não era comigo, então nunca que ia rolar isso. Mas mesmo assim ele me ensinou essa história de independentemente de qualquer coisa, vá lá atrás e faz bonito. Correr atrás. Se for empreender ou se fosse empreender em algo totalmente diferente, Miguel, o que tu iria fazer? Ou o que tu vai ainda? Cara, não sei. Se fosse... Eu gosto muito de psicologia, que eu acho que tem uma conexão muito grande com o que eu faço, apesar de que eu sempre falo, eu não sou psicólogo, cobra mais caro. Se quer, eu vou estudar e depois ajudo. Mas a arquitetura é uma coisa que eu poderia fazer tranquilamente, que eu gosto muito e tal e tal. Talvez sempre focado para o design, que é a criatividade, eu sempre falo, bom, em algum momento eu vou parar de fazer o que eu vou fazendo e eu acho que eu poderia transformar coisas. Eu sou dessa pessoa que eu pego um móvel, eu gosto, já vê opções, transformo, e eu tenho facilidade manual, gosto. Como fui em colégio técnico, aprendi eletricidade, marcenaria, forja, então tenho habilidade para as coisas. Plástico aí nascendo. Então eu poderia fazer alguma dessas coisas. E para te deixar em paz, cara, se tu tivesse o poder de se encontrar aos 18 anos, o que você falaria para esse... Mudou? 19. Tanto faz. Para mim não vai mudar ano de nada. diferença. Tanto faz. O que o Miguel de agora diria pro Miguel que foi para Buenos Aires? Vamos lá, é isso. Cara, eu ia dizer, vai em frente, cara, não perde o sonho. Porque eu acho que isso é algo que, por mais que aos 18 anos, eu vou dizer, não sei que sonho que eu tinha, mas eu tinha sonhos de trabalhar, de ser bom no que eu faço. Isso sempre foi mais que um sonho, um objetivo. Ser uma pessoa de sucesso e talvez naquela época o sucesso do que eu chamava tinha a ver com egos. Hoje em dia não é nada disso. Hoje em dia o sucesso é porque eu gosto do que eu faço quando eu estou em frente de público, já seja apresentando alguma coisa ou fazendo um cabelo, tal, eu me realizo. Mas aí a maturidade traz essa... pura e exclusivamente. E o conhecimento. Outra das coisas que eu sempre falo que é super importante, eu faço uso da terapia do análise há muitos anos e eu acho que isso me ajudou bastante para ter claro na vida o que você quer. Por isso eu ia me dizer, cara, continua com a ideia de querer ser alguém e vai atrás, porque ninguém te dá nada na vida. Se você não vai atrás ou ficar sonhando, eu posso ficar sonhando o que eu faço agora no meu sofá, fico sonhando um monte de coisas, mas eu sei que se você quer as coisas, tem que ir atrás. Maravilha, Miguel. Obrigado demais, você que está aqui, certamente você está adorando cada segundo e tenho certeza que tem alguém lá que deveria receber um pouquinho dessa jornada incrível que foi a do Miguel e, meu Deus, não dá para falar uma história tão incrível dessa em tão pouco tempo, mas a gente conseguiu extrair pouco. Vamos fazer uma parte 2 com o Miguel depois. Parte 2. Durante a festa, na festa dele, vamos fazer a parte 2. Lá no jardim, lá no quintal da casa, exatamente. Obrigado demais Miguel. Pela sua audiência, Miguel. Obrigado demais, será teu tempo.
pra gente conversar um pouquinho, bater um papo. Não esqueçam de seguir nas redes sociais, que é pancho.com.br, @realrafasilva, ou Casa Peluqueria, ou Miguel_Estelric. A gente vai colocar aqui embaixo para facilitar um pouco mais. Fácil. Então tá bom, obrigado mais uma vez. Obrigado, Eu que agradeço. Obrigado a todos. Tamo junto. Abraço. Abraço.